Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que a paz, bênção e misericórdia de Allah estejam sobre si, estimado telespectador e internauta do canal Al Furqan. É muito bem-vindo ao especial entrevista, espaço este onde temos a oportunidade, a prerrogativa de conversar com diversas figuras, com diversas individualidades, pela sua importância de diversas áreas. Hoje elegemos como tema a varíola dos macacos ou Mpox, uma doença viral que tem causado alarme nas sociedades a nível mundial. Recentemente também tivemos a confirmação da existência desta doença em Moçambique. Só para termos uma pequena ideia, segundo a OMS, Organização Mundial da Saúde, entre janeiro de 2022 e março de 2024, foram registradas mais de 90 mil casos em mais de 100 países. E dos casos registrados, mais de 100 foram confirmados como óbito. E este ano, julho de 2025, concretamente, só no continente africano já foram registrados mais de 28 mil casos e destes, pouco mais de 100 foram confirmados como óbito. Portanto, é um tema que tem criado, como dissemos na nossa abertura, alarme um pouco por todo o mundo e, caso de Moçambique, não é nenhuma exceção. Para nos ajudar a conversar ou a perceber melhor sobre esta doença que é a varíola dos macacos, está conosco o Dr. Farouk Nobre, a quem desde já agradeço-lhe pela sua presença aqui no programa especial Entrevista. E saúde, assalamu alaikum, é muito bem-vindo. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Eu que agradeço, na verdade, pelo convite, por poder estar aqui, poder partilhar daquilo que sei sobre esta situação e poder partilhar a experiência que nós temos neste momento no nosso país. Dr. Farouk, o que é exatamente a varíola dos macacos? Como é que ela surge? A varíola dos macacos é uma doença infecciosa de causa viral. O vírus é o monkeypox vírus, que pela sua natureza provoca um síndrome febril, neste caso sinais e sintomas iniciais de febre, que posteriormente vão evoluir com alterações a nível da pele. Neste caso, o doente vai evoluir com lesões a nível da pele, que com o passar do tempo vão cicatrizar. É uma doença autolimitada, isto quer dizer que é uma doença que, pelo seu próprio curso, ela vai evoluindo até a cura, não é? E o primeiro caso foi identificado, por isso vem exatamente este nome, varíola dos macacos. O primeiro caso foi identificado em macacos, não é? Num laboratório dinamarquês, em que um grupo de pesquisadores verificaram um surto que existiu lá entre os macacos, um surto semelhante àquele surto que acontecia em humanos. Neste caso, um surto semelhante às lesões da varíola humana. Então, nessa altura, batizaram como o nome de varíola dos macacos. Entretanto, é importante frisar aqui que, apesar de ter sido dado este nome nessa altura, os macacos não são reservatórios naturais deste vírus. O reservatório natural é todo aquele organismo, neste caso, todo aquele animal que pode abrigar o vírus no seu organismo, sem por si ficar infectado e pode transmitir para os outros seres. Então, nessa altura, pensou-se que fosse do macaco, mas com o passar dos anos acabaram, através de vários estudos, acabaram concluindo que, de fato, o reservatório natural são os roedores, estamos a falar dos ratos, e o primeiro caso identificado em humanos foi em 1970, na República Democrática do Congo. Então, de lá para cá, tem vindo a surgir vários surtos mais controlados. Doutor, por que falou-se de varíola? Eu queria perceber mais ou menos esta terminologia que atualmente usa-se, que a Mpox tem sido mais usada do que propriamente o nome, digamos assim, o original, que é a varíola dos macacos. Como disse anteriormente, o nome inicial foi o varíola dos macacos, por causa do contexto em que foi descoberto. Entretanto, com o passar dos anos, por vários motivos, a OMS decidiu trocar este nome. Neste caso, trocar o nome de varíola dos macacos para o Mpox.
Um dos motivos tem a ver com a discriminação que existia na altura para os macacos, assim como para os indivíduos de raça negra, principalmente pelo fato do primeiro caso ter sido diagnosticado em Congo, não é? Onde tem uma população de raça negra. Então, chamar varíola dos macacos em algum momento naquele contexto podia ser um pouco discriminatório. Então, a OMS decidiu trocar essa denominação para uma denominação menos ofensiva e, em algum momento, também como forma de esclarecer a parte científica da descoberta, que apesar de que a descoberta foi feita em macacos, os macacos não são os reservatórios naturais. Então, era mais também para esclarecer a parte científica. Daí que a OMS decidiu fazer essa mudança do nome. É atualmente o nome que mais usamos e o nome recomendado é usarmos o Mpox. Doutor, falou aqui, quando estava a definir o que era o Mpox e falou de alguns, como é que a doença se manifesta, falou do estado de febril do próprio doente. Além destes sintomas, existem outros, se calhar mais graves ou mais leves, que podem estar em algum momento, digamos, escondidos ou não visível, além daqueles que mencionou? Aqui é importante mencionar primeiro que, após o contacto com o vírus, não é, existem duas fases. Uma fase inicial, que a gente chama de período de incubação, que é o período desde o contacto inicial até o aparecimento dos primeiros sintomas. Não é? Essa fase geralmente tem uma duração de 5 a 21 dias. Quer dizer que se o indivíduo tem um primeiro contacto com o vírus, vai ficar mais ou menos, em média, 21 dias sem sintomas. Não é? Nessa fase, é uma fase em que a taxa de transmissibilidade é muito baixa. Não é? Após essa fase é que vai entrar num período patogênico, um período em que o indivíduo vai começar a desenvolver os sintomas. Então, no período patogênico, temos 3 subfases. Uma fase que é a fase febril, em que o indivíduo vai iniciar com sintomas como febre, calafrios, dor nas articulações, cansaço, surgimento, a gente chama de linfadenopatia, mas são pequenos caroços que surgem em algumas localizações, pode ser no pescoço, na região da axila, na região da virilha, que são sinais de que há alguma infecção associada. Então, este período inicial, febril, tem duração de 1 a 3 dias. Depois de passar essa fase, então passa para a fase de erupção cutânea, isto é, a fase de surgimento de lesões a nível da pele. Essas lesões iniciam principalmente primeiro na face e vão se espalhando por restante do corpo. Numa fase inicial surgem manchas a nível da pele. Essas manchas podem vir com sensação de coceira e, passado algum tempo, vão alterar a sua característica para a formação de pápulas. Pápulas são borbulhas que não têm nenhum líquido no seu interior. Então, depois de pápulas, passa para vesículas, que são uma espécie de bolhas com um líquido transparente, e as bolhas passam para pústulas, que o líquido transforma-se, fica pus, e as pústulas rompem e formam crostas. Então, esse período de evolução da fase de erupção cutânea pode ter uma duração de 2 a 4 semanas. Não é? E, após essa fase, tem a fase já da cicatrização das lesões, em que o indivíduo, depois de passar por essas fases todas, em que tem as lesões a nível da pele, as lesões vão começar a cicatrizar, também levam o seu tempo, que pode levar 2 semanas. Okay? Então, para dizer que, de uma forma geral, os sintomas podem ser divididos nessas 2 fases. Fase febril e fase da erupção cutânea. Okay. Doutor, como é que funciona, não sei se seria o termo correto, a linhagem de transmissão, o canal de transmissão entre o doente e as pessoas que estão próximas? Próximas, isso. Como é que ocorre essa transmissão? Então, aqui ia primeiro informar que, de uma forma geral, temos que primeiro ter em conta que existem 2 formas de transmissão, 2 formas principais. Transmissão de animais para humanos e transmissão entre humanos. Então, na transmissão de animais para humanos, pode acontecer quando há um contato direto com o animal infectado, com as lesões desse animal, ou quando há algum contato direto com os fluidos. Os fluidos, estamos a falar da saliva e outras secreções que esse animal produz.
Por outro lado, temos a transmissão entre humanos. Então, na transmissão entre humanos, é importante destacarmos o contacto direto com as lesões do doente, neste caso, aquelas pústulas, as crostas, aquele que tiver a manejar um doente que tem a infecção confirmada, eventualmente se tiver contacto e tiver alguma porta de entrada a nível da pele, sejam ferimentos, pode facilmente inocular o vírus por essa via. Então, contato direto com as lesões de um doente infectado, contato direto com as secreções também desse indivíduo, neste caso, com os fluidos corporais desse indivíduo infectado. A outra forma de transmissão é contato com superfícies contaminadas. Isto é, um indivíduo que está infectado pode eventualmente deixar os seus fluidos em algumas partes, sejam objetos, sejam superfícies. Então, se um indivíduo saudável entrar em contato com aquelas superfícies contaminadas e não ter as devidas precauções, pode ser uma porta de entrada para a infecção. E tem uma outra forma que também foi descrita, que é a forma através de gotículas respiratórias, não é? Isto é, semelhante àquilo que acontecia ao Covid. A diferença é que no Covid a taxa de transmissão por essa via era muito grande, mas para o Mpox é reduzida. Fala-se mais principalmente do contacto direto com as lesões. Importa referir que, além do contacto pelas gotículas respiratórias, também estão descritos também contacto por via sexual. Então, indivíduos que têm sexo, que têm relações sexuais, podem transmitir o vírus de um para o outro, assim como a transmissão da mãe para o feto. Doutor, vou pedir para segurar o fio de pensamento, porque vamos fazer uma pequena pausa comercial e voltamos já. Sim, estimado telespectador, propomos uma breve pausa. Na segunda parte tem mais detalhes sobre a Mpox. Até já. Está à procura de ensino de excelência e qualidade? O Colégio Malaua é o lugar certo para o seu filho. Aqui oferecemos ensino de primeira a sexta classe com uma equipa de professores bem selecionados, experientes e apaixonados pela educação. Temos campo de futebol que incentiva o desporto e o trabalho em equipa. As aulas extracurriculares completam a formação e estímulos. No Colégio Malaua, o seu filho cresce num ambiente de segurança, conforto, afeto e atenção personalizada. Estamos localizados no bairro de Maguanini B, na Circular de Maputo, quarteirão 28, casa número 340. Colégio Malaua. Acesso fácil, infraestruturas modernas, pensando no bem-estar do seu filho. Contacte-nos através dos números 86 102 4501. E-mail colegiomalaua@gmail.com. Instagram @colegiomalaua. Website colegiomalaua.co.mz. Colégio Malaua, formando o homem do amanhã. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Cumprimentos a todos os irmãos muçulmanos, assim como não muçulmanos. O mundo tem várias religiões, mas as mais conhecidas são as três, nomeadamente o cristianismo, o islamismo, o judaísmo. Estas três religiões têm a tendência de clamar de que elas veneram e respeitam e usam o monoteísmo como chave da sua fidelidade, da sua religião. Visto que essa fidelidade, este monoteísmo une as três religiões, não só, eles também incluem os lugares históricos como um lugar onde eles compartilham o seu dia a dia e também algumas práticas, mas acima de tudo, tem algumas diferenças na realidade. Daí, convidamos ao irmão para participar a esses seriados, para participar a esses debates, essas conversas e compartilhar
também dar o seu parecer no que diz respeito a essas conversas. Jazakumullah khair e grato a todos os irmãos. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Retomamos a segunda parte do especial entrevista. Vamos mesmo pegar no último trecho que o doutor estava aqui a explicar sobre os canais de transmissão. O doutor falou aqui de alguns canais através de secreções, a transmissão direta, e também falou da transmissão via sexual, entre outras formas de transmissões. Gostaria de saber qual é a recomendação que se dá a partir do momento em que há confirmação desta doença no indivíduo para que evite-se esta propagação do vírus. Ok. Bom, a primeira recomendação que todos devemos ter é que sempre que alguém tiver contacto com um indivíduo suspeito ou confirmado da doença, então este indivíduo que teve contato deve tomar precauções de vigilância. Essas precauções equivalem a ter que tomar todas as medidas para tentar fazer o diagnóstico precoce, assim como para evitar a propagação do vírus. O diagnóstico precoce, este indivíduo tem que fazer uma autoavaliação diária, ver se tem febre ou não, ver se tem surgimento de alguma linfadenopatia ou algum caroço, ver se tem surgimento de alguma lesão a nível da pele ou não, porque nem todo contacto com o indivíduo confirmado positivo significa que o indivíduo que teve o contacto vai apanhar a infecção. Então tem que ter esse primeiro momento de vigilância, e nessa vigilância também vai mesmo importar tomar todas as precauções de evitar estar em aglomerados populacionais, evitar apertos de mão ou contacto com indivíduos de alto risco. Estamos a falar de indivíduos imunodeprimidos, indivíduos diabéticos, crianças, idosos, mulheres grávidas, pelo menos durante um período de 21 dias. É um período de vigilância. Então, se durante esse período de 21 dias não se registrar nenhum sintoma, quer dizer que não houve nenhuma infecção. Quer dizer que a pessoa passou aquele período inicial, período de incubação, e não houve desenvolvimento de sintomas. Então a pessoa volta à sua atividade normal. É importante referir que o indivíduo que teve contacto com um doente testado positivo não fica automaticamente em isolamento. Apenas tem que tomar essas precauções. Ele pode retomar as suas atividades normais, tendo em conta todos esses outros aspectos para evitar a propagação do vírus. Para os outros indivíduos que foram testados positivos, estes sim. Esses primeiro passam por uma avaliação médica para avaliar o estado de gravidade. Na avaliação do estado de gravidade, é mais para definir onde é que esse indivíduo vai ficar em isolamento. Se vai ficar em isolamento domiciliar, caso são aqueles indivíduos com sintomas mais leves, ou se vai ficar em um isolamento intra-hospitalar. Então, para dizer que todo indivíduo que tem sintomas deve recorrer às autoridades de saúde locais para ser feita a avaliação inicial e testagem. E a testagem muitas vezes parte inicialmente de fazer-se colheita da amostra a nível das secreções das lesões ou até mesmo a nível da orofaringe, na região da garganta. Então, essa testagem é feita pelas autoridades de saúde. Se for confirmado, então define-se onde é que vai ser o isolamento. Então, o isolamento é o período em que o doente vai ficar praticamente distanciado das outras pessoas que estão saudáveis, de modo a conter a propagação do vírus, mas também de modo a garantir que faça o tratamento como deve ser. Doutor, esta era uma das questões que eu queria colocar, porque há pouco mais de 2, 3 anos tivemos o caso da Covid-19, que pela sua natureza, a forma de transmissão é muito mais rápido do que, pelo que eu percebi, do que o Mpox. Era justamente a questão do isolamento.
Estava aqui o doutor a explicar que se a pessoa testou positivo, não é? A Mpox, não precisa ficar alarmado, há um certo tratamento. Isto deve-se àquilo que poderíamos chamar de rapidez de transmissão ou a capacidade de controle do próprio vírus? Então, todos aqueles indivíduos testados positivos, primeiro são indivíduos que tiveram sintomas e recorreram a uma unidade sanitária e foram testados. Então, se os sintomas deles forem sintomas ligeiros, muitas vezes evoluem sem nenhuma complicação, não é? Se forem pacientes com sintomas graves, são pacientes que eventualmente têm que ficar internados. Então, durante o período de isolamento, o tratamento instituído muitas vezes é um tratamento sintomático. Isto é, são tratadas todas aquelas alterações que o indivíduo apresenta naquele momento. Vai ser tratada a questão da febre, a questão das dores articulares, a questão das lesões a nível da pele, vão ser tratados, não é? Vai ser tratado de forma que, durante esse período em que ele estiver a passar por essa fase do isolamento, ele vai evoluindo com melhoria. Importa referir aqui, como disse no início, que é uma doença autolimitada. Isso quer dizer que é uma doença que, com o tempo, pela sua própria natureza, vai curando, exceto naquelas situações de indivíduos com doenças associadas. Estou a falar de doentes diabéticos e outras doenças infecciosas. Ok? Doutor, estava atento àquilo que é a sua explicação e acabei percebendo que o tratamento é feito, digamos, em setores. A pessoa vai medicando, vai recebendo tratamento, por exemplo, para melhorar a febre, as lesões, por aí em diante. Tem um medicamento específico ou aprovado para, digamos assim, o tratamento geral ou específico da Mpox, além das medidas gerais? Sim, sim. De uma forma geral, o tratamento é sintomático. Existem alguns medicamentos antivirais, nosso país infelizmente ainda não temos, que já foram aprovados para o uso das formas mais graves da doença. Isto é, a gente usa exclusivamente para aqueles indivíduos que apresentam-se com complicações. São antivirais, não é? Que vão evitar a progressão daquele indivíduo para a morte. Então, eventualmente, se estivermos em ambientes em que não temos disponíveis, vamos usando aquilo que nós temos, que é o tratamento sintomático. Com o passar do tempo, vamos oferecendo aquilo que podemos de acordo com a apresentação. Se o indivíduo, por exemplo, apresentar-se com dificuldade respiratória, vai ter que receber oxigênio. Se o indivíduo apresentar-se com alterações a nível das células sanguíneas, tem também um certo protocolo específico para essas alterações. Então, existe sim um tratamento que não é específico para a Mpox, mas foi aprovado foi provado cientificamente que pode impedir a progressão desses indivíduos para a gravidade. Doutor, considerando o contexto islâmico, qual é o papel das comunidades, das entidades religiosas na educação para a prevenção deste problema de saúde pública? Para começar, as comunidades islâmicas, assim como a população em geral, têm uma responsabilidade importante para todas as situações que têm a ver com doenças de transmissão. Então, de uma forma geral, as comunidades muçulmanas devem, durante o seu dia a dia, devem sempre passar informação sobre as medidas preventivas para essa doença, não é? Devem colaborar com as autoridades de saúde local. Isto é, se chegar uma fase em que as nossas entidades de saúde recomendarem que devemos passar a usar máscaras, então as comunidades muçulmanas devem colaborar para que isso aconteça. Se chegar uma fase em que as nossas entidades recomendarem que passe a haver distanciamento, então as comunidades também devem tentar colaborar o máximo possível. Então tem um papel sim muito importante, assim como a nossa população também tem um papel importante, de tal forma que todos aqueles que sabem que têm a infecção confirmada por algum exame laboratorial são indivíduos que devem fazer de tudo para evitar a propagação para os outros. Isto é, são indivíduos que têm que ficar em isolamento, têm que evitar contato com outros indivíduos saudáveis. Quer dizer, todo mundo tem uma responsabilidade para evitar a propagação da infecção.
Doutor, tem uma outra questão que eu acho que não pode ficar para trás, tem a ver com a questão de equilibrar aquilo que é a realidade e aquilo que é a confiança. Podemos notar que há crentes que, por exemplo, se for recomendado passa a redundância, certas recomendações preventivas, podem olhar no sentido de que Allah vai me proteger, Deus vai me proteger. Como é que olha para o espaço, como é que analisa o espaço entre o equilíbrio da fé e a responsabilidade ou autorresponsabilidade num contexto de uma doença pública como esta? Aqui temos duas situações. Temos uma situação que tem a ver com a nossa responsabilidade de procurar todos os meios possíveis para garantir que haja saúde e para prevenir que haja doença. E a outra situação tem a ver com a confiança que nós temos em Allah, que é o nosso Senhor. Então, é possível se achar um equilíbrio entre essas duas situações, na medida em que até o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam recomendava que cada um de nós devesse procurar a cura para a sua doença e nessa procura deve também confiar em Allah. Então, apesar de termos esta confiança em Allah, é nossa obrigação tomarmos todas as medidas para evitar a propagação da doença, neste caso para mantermos e salvaguardarmos a vida. Então, é nossa obrigação. Então, é possível sim achar esse equilíbrio, sempre tendo em conta o aspecto de que a parte da confiança é a parte, posso assim dizer, espiritual, enquanto que a parte da procura da cura é a parte da prática. Então, não é possível o indivíduo apenas confiar em Allah e não tomar nenhuma precaução para todos os aspectos da vida. E falando em precauções, estamos na reta final do programa. Doutor, gostava que deixasse aqui alguns métodos de prevenção, sobretudo deste vírus que também já começou a se falar na nossa sociedade. Como é que nós podemos nos prevenir no nosso dia a dia? De uma forma geral, no nosso dia a dia, neste momento em que já estamos a ter casos registrados em algumas províncias, é o momento de cada um estar atento aos sinais e sintomas. Isto quer dizer que todos aqueles indivíduos que sabem que têm a doença positiva devem estar isolados. Então, o isolamento para todos os indivíduos que têm a infecção confirmada já é um passo para a prevenção da propagação do vírus. Por outro lado, todos aqueles que sabem que no seu dia a dia lidam com pessoas, de uma forma geral, são pessoas que devem tomar precauções de higiene, como lavagem das mãos, como desinfecção com álcool gel nas mãos, assim como tentar sempre desinfetar quando a gente toca alguma superfície que eventualmente pode estar contaminada, não é? Temos que tomar medidas quando estamos em zonas onde provavelmente podem ter aglomerados populacionais. Temos que estar com a nossa máscara. Todos aqueles que cuidam de algum doente, caso cuidam algum doente com infecção por essa doença, devem também estar protegidos, usando máscara, usando luvas para manejar as lesões, não é? Principalmente os profissionais de saúde. É importante tomar precaução, principalmente nas mesquitas, onde temos praticamente as nossas orações diárias, na medida em que, se for possível, numa fase inicial, cada um trazer o seu tapete na hora do salat, é uma medida preventiva porque evita que se entre em contato com outras superfícies que outros irmãos tiveram contato prévio. E as próprias mesquitas também podem, após cada uma das orações, fazer uma desinfecção, uma esterilização do local das orações, de forma a evitar, porque nem todos conseguem trazer o tapete, mas pelo menos se houver essa colaboração por parte das mesquitas já é um bom caminho. Por outro lado, é importante nesta fase também garantirmos que a gente tente sempre buscar informação verídica em canais fidedignos. Isto quer dizer que algumas vezes o fato de a gente ter informação de canais que não são verídicos acaba deixando alguma preocupação, acaba criando pânico. Então, de uma forma geral, temos que também procurar informação em canais próprios e sempre que tiver alguma situação ou alguma suspeita, procurar as unidades sanitárias para poder ser observado, ser testado.
Doutor, Jazakumullahu khairan pela sua presença no especial entrevista. Esperamos contar consigo nas próximas edições, inshallah. Inshallah. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fiik. Assim, estimado telespectadores, é o fim do especial entrevista, no dia em que tivemos a honra de receber no especial entrevista o Dr. Farouk Nobre, que falou-nos do surgimento, das causas, do tratamento e também das formas como nós podemos, dos métodos preventivos deste vírus, que é o Mpox. Portanto, e na parte final acabou destacando não porque tudo que foi dito não foi de extrema importância, mas também julgamos que procurar informações verídicas é essencial, principalmente quando estamos em meios deste género, ou seja, em que estamos a ser assolados por uma doença pública como esta, o do Mpox. Assim, estimado telespectador, vai o nosso especial agradecimento. Esperamos contar consigo daqui a 6 dias no especial entrevista. Se até lá o Criador nos agraciar com vida e saúde. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.